Muito obrigado, muito obrigado. Vamos lá, é um prazer imenso estar aqui participando do evento para falar sobre esse desafio da adoção dos times distribuídos, aí, principalmente no âmbito, na perspectiva da engenharia. E antes de começar a falar exatamente sobre quais são esses desafios ou quais são as dores que nós passamos e quais são as soluções que nós provemos, eu quero garantir que a gente esteja contextualizado sobre o que é um time distribuído. Obviamente, cada exemplo com a sua transição específica ou com a sua adoção de modelos remotos ou distribuídos específicos, mas eu quero focar muito em três grandes grupos, né? O primeiro grupo é aquele grupo que tem como foco, como parte central, o escritório representando um papel extremamente importante nas interações sociais das equipes. Nós temos um outro modelo intermediário aqui, que a gente chama de remoto, tirando ainda um pouco o aspecto da pandemia aqui da equação, times remotos, onde ainda há a presença de um escritório como referência, há uma certa flexibilidade na jornada, obviamente, porque uma parte do time trabalha onde quer e da maneira que quer, obviamente dentro de alguns limites pré-estabelecidos, mas tanto o time no escritório quanto o time remoto, normalmente, eles contam com o mesmo fuso horário, ou trabalham de um mesmo local, ainda contam com uma referência estrutural muito semelhante. E aí nós temos um terceiro grupo aqui de possibilidades de modelo de trabalho, que é o que nós chamamos realmente de times distribuídos. Ou seja, não há uma referência clara de um escritório central, ou aquela matriz daquela cidade, daquele lugar, e possivelmente trabalhando com fusos horários completamente distintos e de locais completamente distintos, não só no mesmo país, mas possivelmente, obviamente, na maior parte dos países, em regiões geográficas, em continentes completamente distintos. Ilustrando um pouquinho e partindo da vertente aqui, trabalhando o horário e trabalhando o lugar, nós temos, quando estamos no mesmo lugar, no mesmo horário, essa interação presencial, ou seja, tem a possibilidade de estar muito próximo dos colegas de trabalho e com um range, com um intervalo muito grande de horário, com a mesma disponibilidade, ou seja, eu trabalho das 9 às 6, todo mundo trabalha das 9 às 6 e, teoricamente, as coisas são mais tranquilas nesse sentido. Quando a gente já começa a falar de um mesmo horário, lugar diferente, trabalho remoto, e o último cenário, lugar diferente, horário diferente, trabalho distribuído. E tem uma definição que eu gosto muito, aliás, de um livro recentemente lançado, escrito por um brasileiro, que define que um time distribuído, ele é uma redefinição das relações de trabalho, normalmente distribuídas geograficamente em múltiplas regiões ou diferentes países, mas que possibilita a política do trabalho flexível, trabalho de onde quiser, ah, com guidelines e regras destinadas para maximizar a colaboração e aumentar a nossa eficiência. E aqui eu quero destacar um ponto interessante, que é guidelines e regras para maximizar a colaboração. E talvez aqui a gente tenha o gancho para o restante da apresentação. Não se faz um trabalho distribuído ou um trabalho remoto simplesmente fazendo uma transição dos meus processos tradicionais, considerando que os processos vão funcionar no modelo alternativo, no modelo remoto ou no modelo distribuído. E acho que recentemente nós tivemos o grande desafio da adaptação por conta da pandemia, onde de fato uma grande parte das empresas que eram concentradas ou de certa forma ainda tem um escritório como referência, simplesmente da noite para o dia, agora, olha, temos que trabalhar de forma remota, peguem os mesmos processos e continuem trabalhando. Logicamente, com muito tempo de aprendizado e com um certo estresse e muita dedicação, foi possível entender de que essa transição ela não acontece de uma forma tão natural e os resultados nos ajudam a comprovar isso. Muito bem, esta era a contextualização que eu queria fazer, super rápida e sucinta. Um time distribuído de forma geográfica, vários países, várias regiões, horários completamente distintos, trabalho flexível, guidelines para maximizar a colaboração e aumentar a eficiência. Pois bem, vamos para o conteúdo. E aí, partindo dessa provocação dos times distribuídos, eu quero trazer quais são os fundamentos para o sucesso e obviamente, esse é um assunto que a gente pode expandir para muitos critérios de sucesso. Eu acho que ou muitos aprendizados ou muito
muito estresse ou muita coisa para testar e aprender, mas de certa forma eu queria separar 3 itens que são básicos, super básicos, para fazer o trabalho do time distribuído acontecer, e fecho no 4º item com o link desses 3 em relação a possíveis soluções de tecnologia que nos ajudam para isso. Muito bem. Vamos começar pelo mais básico de todos, na minha função, na minha opinião, é o essencial, que é a comunicação. Eu quero começar com um estudo não muito recente, feito por Thomas Allen, lá de 1977, professor do MIT, que relacionou a frequência de comunicação com a distância da separação. Esse é um estudo muito interessante, onde ele observou que há uma queda exponencial no quanto nós nos comunicamos em relação a quanto mais distante estamos. Então, olha só que interessante. Obviamente, se eu estou com algum amigo aqui do meu lado no trabalho, eu me comunico muito, frequência de comunicação lá em cima, minha distância é muito pequena. Quando eu começo a trocar de sala, quando eu troco de andar do prédio, quando eu estou num outro prédio, essa frequência de comunicação cai drasticamente. E tem uma informação curiosa aqui, que é, nesse estudo, 1977, outra realidade, mas nesse estudo aqui ele chegou à conclusão de que para uma comunicação semanal, a distância máxima era de 50 metros. Então, para eu falar com alguém, e esse estudo foi baseado em engenheiros, né? Para eu falar com alguém uma vez por semana, eu preciso estar no máximo a 50 metros de distância. Mas, obviamente, que outra realidade, o leque de tecnologia à nossa disposição, com outros custos. Mas o que eu quero trazer aqui com essa provocação é: nós temos uma tendência natural a reduzir a nossa frequência de comunicação à medida que nós enfrentamos algum tipo de separação. E aí vem todo esse cenário agora que nos foi imposto, obviamente, mas ou por opção das empresas, onde nós falamos: olha, então eu quero uma distância muito significativa, eu quero estar em casa e você na empresa, ou não, eu quero estar em outra cidade ou em outro país. E aí, então, nós aumentamos a distância e com esse leque de tecnologia, a gente conseguiu preencher esse gap teoricamente, ficar muito próximo. Ou seja, a frequência de comunicação, ela deveria não ter uma queda ou estar muito próximo da realidade anterior. O grande problema é que nós interpretamos essa necessidade de preencher os gaps da distância com times distribuídos ou com times remotos, através de algo similar a isso. Essa aqui é uma figura da minha própria agenda, em alguns momentos, onde a gente transformou a distância que um trabalho remoto ou times distribuídos trazem através de um excesso de comunicação síncrona. E aí a gente tem alguns empecilhos gerados por conta disso, né. O excesso de comunicação síncrona nem sempre é um ponto positivo dessa relação de trabalho distribuído. Então, e é interessante que e aí pegando nos casos das transições das empresas nesse modelo tradicional para o modelo remoto, ou no modelo distribuído provocado pela pandemia, a sensação inicial de quem faz essa transição é um aumento de produtividade. É muito comum a gente conversar com alguém, e era mais comum talvez no ano passado, e como estamos nessa e como estamos no trabalho em relação a esse novo modelo que a pandemia trouxe, e a resposta normalmente era: "Muito produtivo, estamos trabalhando super bem". Então, a sensação inicial de que se trabalha muito em um determinado modelo de comunicação síncrono, esse resultado é positivo, isso veio no decorrer do tempo. Para essas pessoas que fizeram essa transição de forma recente, essa percepção ela se reduziu. Agora, e aí vem a vertente do tal time distribuído, onde além da complexidade da distância, nós temos a complexidade da orquestração de fuso horários e da orquestração da disponibilidade, diversas culturas e por aí vai. Então, o que a gente percebeu aqui é que, nestes modelos, é muito importante, extremamente importante, que a gente faça uma definição clara do que é uma comunicação síncrona, do que é uma comunicação assíncrona, e quando isso deve ser utilizado. E quando essas abordagens devem ser utilizadas. Então, até trazendo um pouquinho mais da nossa experiência, nessa transição pontual ou mais tradicional, quando isso começa, esse trabalho remoto ou trabalho distribuído, há uma grande concentração da comunicação nesse bloco de comunicação assíncrona, como não comunicação síncrona. Então, é muito normal que a gente faça um vídeo call para tudo. Então, eu quero conversar com alguém, eu quero alinhar um ponto, eu quero tudo. Sabe aquela sensação de que talvez isso aqui poderia ter sido um e-mail ou uma mensagem? Call. Ou então, olha, eu quero fazer um brainstorm que eu poderia talvez antecipar um certo contexto, whiteboarding.
ou chat. Por exemplo, mensagem no Slack. A nossa interpretação inicial é sempre que uma mensagem no Slack ela é assíncrona, então ela me permite o máximo de produtividade e de otimização. A grande verdade é que tudo que está muito relacionado ao contexto do tempo, ele é, de certa forma, síncrono, ou ele espera uma resposta, uma interação dentro de um determinado tempo. E isso traz um certo nível de estresse, uma ansiedade. A gente vê muitos cenários de pessoas não querendo participar de video calls, ou pessoas extremamente estressadas, porque a quantidade de calls é imensa. E quando você vai fazer um call one-on-one, uma atividade de team building, isso é mal visto, ou a participação ela não é tão ativa, porque de fato esse excesso de comunicação síncrona, ele causa esse tipo de comportamento, esse tipo de resposta. Por outro lado, nós temos um bloco aqui que é muito pouco utilizado no cenário comum, que é da comunicação assíncrona. Normalmente é um e-mail para oficializar uma opinião, algo que foi conversado, ou um documento que é partilhado para ser visto posteriormente, mas sem a preocupação da interação. Numa relação mais saudável, o ideal é que a gente faça cada vez mais o shift right. Então, olha, vamos nos concentrar na comunicação assíncrona, que me permite que essa orquestração dos times distribuídos seja feita de uma forma mais saudável, através de documentos, através de readmes, através de e-mail, e tem uma abordagem que eu acho extremamente interessante, que é o vídeo. Eu acho que o vídeo ele é um meio, o melhor dos mundos, né? Então, é algo que eu posso comunicar assíncrono, que dentro dessa orquestração de fuso horários e de times distribuídos, e cada um no seu contexto, ele gera, ele passa a mensagem de uma maneira super rica, ao mesmo tempo que ele ainda passa a mensagem com essa comunicação não verbal. Então a comunicação via vídeos, gravados é super interessante. E de fato a gente deixar o bloco menor aqui para as comunicações síncronas. Então isso é extremamente importante, porque a comunicação síncrona, quando utilizado da maneira correta, no tempo correto, ela traz um benefício imenso, com foco na construção do time, e eu vou falar mais um pouquinho sobre isso daqui para frente. Então, dentro do contexto de times distribuídos, é extremamente importante que a gente tenha as guidelines de comunicação assíncronas e síncronas. Então, quando eu devo me comunicar através de qual meio de comunicação? E é interessante que, por mais óbvio que isso seja, olha, naturalmente a gente espera que alguém mande um e-mail quando seja algo sucinto, ou manda uma mensagem, ou compartilhe um documento. Isso é muito subjetivo, vai da interpretação da experiência de cada localidade ou de cada contexto de cada time. É muito importante que as guidelines sejam escritas de forma colaborativa ou não, preferencialmente de forma colaborativa, mas que eles estejam à disposição para consulta. Então, quando alguém... Isso porque nós precisamos, de forma urgente, né, e o time distribuído tem isso, e o remoto também, nós precisamos, de forma urgente, normalizar o não aceitar a comunicação síncrona. E para isso, os guidelines podem nos ajudar muito. Então, eu vou dar um exemplo. Olha, uma discussão arquitetural. Eu quero pedir um request for comments em algum novo desenho de arquitetura, ao invés, com a sua complexidade, né, com todo o seu contexto. Isso é feito através de um documento, um RFC que é enviado via, não sei, algum portal de colaboração, um Confluence, qualquer coisa. Mas isso é primeiro enviado de forma síncrona. Então, a gente permite que os times colaborem, cada um no seu contexto e cada um no seu time. Por outro lado, jamais que nós vamos fazer um one-on-one através de um e-mail, né? Então, one-on-ones, atividades de team building, atividades de proximidade de time, aumento de intimidade e por aí vai. Acho que são itens extremamente importantes que nos obrigam a ter a comunicação síncrona, focar a comunicação síncrona para esses fins. E tem algo que nos ajuda muito a entender exatamente o que eu devo jogar para um lado ou para outro, qual é o meio de comunicação, é o entendimento simples de que toda comunicação síncrona ela é temporária, ela é efêmera, ela não registra, ela não é permanente, né, naturalmente, a não ser que a comunicação seja um vídeo registrado, obviamente. E, por outro lado, nós temos inúmeras decisões, ou inúmeras discussões que nós precisamos tornar permanente. Então, entender uma decisão, por que ela foi tomada neste exato momento, daqui a 6 meses, ela exige praticamente que a comunicação assíncrona aconteça quase que obrigatoriamente. Então, isso também nos ajuda a entender, primeiro a mapear e iniciar essas discussões, o que deve ser assíncrono e o que não deve. Mas o foco maior aqui, e o que nos permite todo esse exercício, é para ter o tempo disponível
para o que a gente realmente precisa fazer, da maneira com que a gente precisa fazer. Então, utilizar um excesso de comunicação síncrona em times distribuídos provavelmente vai te obrigar ou vai te impactar em tempos da tomada de decisão, ou seja, para eu conseguir fazer todo esse trabalho de comunicação, orquestração e consenso, eu demoro muito mais para times distribuídos. Isso inviabiliza completamente a agilidade, a evolução da empresa como um todo. Ah, então é isso. O primeiro item é comunicação, definição essencial para times distribuídos. E outra, não é fácil chegar nesse consenso, mas é fundamental. E que vai nos ajudar a discutir agora a importância da gestão do tempo. E eu quero trazer o item da importância da gestão do tempo no aspecto de que nós precisamos dedicar o nosso tempo para aquilo que realmente é relevante. Em cenários de times distribuídos, a relação entre as pessoas, ela deve ser uma preocupação constante. Como é que nós criamos a intimidade? Como é que nós criamos mais proximidade? Como é que nós somos vistos como um time e não como pessoas completamente distantes que não se conhecem nem um pouco? Tem então o foco, assim, linkando com a questão da comunicação, se eu tenho menos comunicação síncrona de forma desnecessária, eu garanto a minha comunicação assíncrona para os itens importantes, para aquilo que foi combinado, me sobra tempo, lembrando daquela distribuição natural dos percentuais, me sobra tempo para trabalhar o que realmente é complexo na gestão dos times distribuídos, que é a relação do time, a relação das pessoas. E como liderança, ou não, isso é extremamente importante. Tem uma iniciativa que eu gosto muito, que eu acho extremamente interessante. Nós temos várias iniciativas aqui, mas eu trouxe um exemplo que eu acho super curioso, que é uma iniciativa que junta o breakfast, o lunch and dinner. O que eu quero dizer com isso é, ao mesmo tempo, uma pessoa que está tomando café da manhã, ela também está almoçando e há uma interação social super interessante, que é, né, com o mesmo objetivo, com o mesmo contexto, né, é, com a mesma ideia, mas que já leva em consideração essas particularidades dos times distribuídos e das possibilidades entre os seus horários. Assim. Então, comunicação bem definida nos leva à gestão do tempo adequado. A gente tem que cuidar dos times. A gente tem que levar em consideração a geração da empatia e da confiança. Isso é algo que, se não é permeado, se não é provocado, isso se perde completamente. Voltando naquela questão da frequência de comunicação. Se naturalmente a gente não provoca essa frequência de comunicação nos times distribuídos, obviamente que a gente perde a empatia, a confiança, e isso não é o time, e a performance com certeza é impactado por isso. E essa sensação de pertencimento, né, o bem-estar de estar naquela empresa. E aí eu tenho mais um ponto que é interessante, porque quando a gente fala de times distribuídos ou times remotos, a questão que sempre vem é impossível gerarmos intimidade ou proximidade, ou temos a sensação, ou o mesmo nível de relação dos times presenciais. É impossível. E aí, trazendo mais um estudo, eu vou trazer lado bom e lado ruim disso aqui, é um estudo de 1996, onde, com outro tipo de comunicação, de novo, né, obviamente não utilizando o mesmo software que a gente utiliza, mas o estudo defende que com um pouco mais de tempo, um pouco, né, um pouco mais ou significativamente mais, mas nós conseguimos chegar na mesma percepção, na mesma qualidade das relações pessoais, também utilizando meios de comunicação mediados por computador. Esse estudo é super interessante, porque ele nos traz a provocação se um item que é super crítico na relação dos times distribuídos é a não proximidade deles, ou a capacidade de gerar uma relação mais pessoal, esse tudo traz a provocação contrária. É possível, demora mais tempo. Passamos por 3 fases nesse estudo, e o que o estudo diz é que nós passamos por 3 fases, e vocês podem conseguir identificar essas fases no dia a dia de vocês. Fase impessoal, aquela que a relação é basicamente sobre a tarefa, é uma relação muito pautada no que nós precisamos fazer, no que precisa ser respondido, sem absolutamente nenhuma interação social adicional. Nós temos uma fase do meio, que é onde a gente começa a adicionar a comunicação não verbal, ela começa a ser entendida de uma maneira mais pessoal, e nós começamos a criar essa relação entre os times, e um pouco mais de tempo para frente, fase hiperpessoal, onde nós atingimos o mesmo nível de relação e benefício de uma relação presencial. Então, o estudo traz isso. E, de fato, nós observamos nós temos esse cenário aqui, e é claro para nós. Times que são mais estáveis, então aquelas squads que existem há mais tempo,
que têm menos alteração, que já estão atingindo um nível de estabilidade, um nível de inovação, possivelmente, independente de qual modelo distribuído eles trabalhem, eles vão conseguir ter um nível de intimidade muito próximo ao nível presencial. Tem um porém. Obviamente, como todo estudo, tem um porém. O porém e há outros estudos que contra-argumentam este, na seguinte questão: isso é possível? É possível dar certo e demora mais tempo, e essas fases fazem sentido, mas se isso tem um início duvidoso, ou se há algum percalço deste caminho, o retorno para o caminho é praticamente impossível. Ou seja, se perde a relação que estava sendo criada, a relação mais pessoal sendo criada nesse percurso, ela se perde completamente. Dificilmente ela é importante dessa visão. Então, ok, entendi. Então, se nós começamos bem e se nós fizermos todas as iniciativas que a gente vem a criar para esse caminho, podemos chegar nessa intimidade. Se há um problema, isso se torna impossível. Qual é a provocação importante aqui? E nós observamos os dois cenários, né? Então, nós temos cenários também de times que não dão certo nesse modelo. E realmente o retorno dentro das mesmas relações, com as mesmas pessoas do mesmo grupo, mas o ponto importante aqui a provocação que nos fica nós precisamos fazer com que as pessoas façam o onboarding correto, que elas participem do time corretamente, que elas se sintam parte do time desde o início da interação. Caso contrário, isso vai por água abaixo. Então é muito importante agora valorizar por que nós precisamos ter processos de onboarding e processos iniciais de trabalho, principalmente para começar a criar essa relação, saindo da fase impessoal para a fase interpessoal, para que esse primeiro caminho seja muito, muito, muito estruturado. Mas o ponto final aqui que eu quero é possível. Nós temos exemplos disso. Então esse argumento, de fato, a gente consegue ultrapassar. Ponto importante aqui, antes de passar para o próximo assunto. Nenhuma interação presencial pode ser substituída por então, assim, por alguma outra interação. Então, a interação presencial, ela tem muito valor, muito valor. Então, assim, não quero que vocês pensem que vamos substituir tudo eternamente para o modelo distribuído, não é isso. Mas, de fato, a interação voltada para o trabalho, mas criando ainda a proximidade entre os membros do time, é possível a gente atingir com mais tempo, tá? Muito bem. Agora vamos para o terceiro item que eu quero chamar a atenção aqui, que é sobre times distribuídos, decisões distribuídas. Nós temos alguns modelos de tomada de decisão. Então, modelo tradicional, que tem o seu lugar e que tem a sua necessidade, que é o modelo top-down. Alguém toma a decisão por todos nós e, ok, segue o jogo. Isso faz sentido em determinados contextos e a gente não pode condenar. Nós temos um modelo de tomada de decisão através de um consenso, que é um modelo onde pessoas que normalmente com o mesmo poder de atuação precisam realizar os devidos alinhamentos e conversar muito sobre isso, para chegar num resultado final. Então, elas não precisam necessariamente concordar todas entre si, mas precisa haver um consenso de qual é a decisão a ser tomada e qual é o caminho que a gente precisa seguir em relação a isso. O grande problema em cenários de equipes distribuídas é que o consenso é muito complexo. As pessoas estão em outros contextos, em outros horários, em outros escritórios, têm outra vivência. O consenso demora muito, é muito complexo. O top-down não leva em consideração as particularidades de cada localidade, a vivência dos times, o conhecimento dos times sobre aquele determinado assunto. Então, a ideia é que com o time distribuído, a melhor maneira de continuar com isso é com decisões também distribuídas. Ou seja, a decisão ela deve ser tomada por aquele time mais próximo do trabalho a ser realizado. Então, se você tem um escritório no Brasil e um escritório na China, eles fazem parte de um time único, que olham os mesmos objetivos, mas tem alguma particularidade dessa decisão ou daquele assunto sendo a ser discutido, que deve ser feito pela equipe da China, eles deveriam tomar essa decisão. O que não quer dizer que essa decisão tenha que ser a revelia, sem alinhamento, sem consenso, sem a busca do compartilhamento através das comunicações assíncronas ou síncronas, o que for necessário. Mas o call final deve ser da equipe mais próxima dessa questão ou daquele assunto a ser trabalhado. Tá? Isso tudo leva em consideração
que existe um alinhamento e existe autonomia. Obviamente, a autonomia só vem com um alinhamento muito claro, mas equipes distribuídas exigem uma visão clara sobre onde nós queremos chegar. Aquele fator de... aliás, antes disso, tem um ponto importante assim que eu estou dizendo mas uma visão clara onde queremos chegar, todos os modelos de trabalho exigem. Isso é o correto a ser feito, não tem uma discussão. Não é o modelo distribuído que trouxe isso. Mas o ponto é, possivelmente falhas de comunicação em outros modelos, eles são substituídos pela proximidade. Ou seja, se eu não comunico tão bem o objetivo onde eu quero chegar, possivelmente a relação e as interações sociais presenciais, ou no escritório, ou através da relação remota, onde times ainda no escritório com a comunicação externa, essa falha ela é preenchida. Em times distribuídos, isso é impossível. Então, o nível de excelência sobre a clareza, sobre os objetivos, sobre os resultados, independente da metodologia, do framework ou da abordagem que use, possivelmente os OKRs ou 4DX ou qualquer coisa que vocês queiram usar, é extremamente importante que os times distribuídos tenham conhecimento dos objetivos para gerar essa autonomia na tomada de decisão. Então, a minha recomendação aqui, na nossa experiência, na minha experiência aqui, times distribuídos com tomada de decisão centralizada, gap da decisão, aquela incoerência da decisão, às vezes, pelas particularidades locais. Então, realmente, de fato, nós precisamos pensar sobre decisões distribuídas ou decisões descentralizadas. Muito bem, agora deixa eu entrar, últimos 2 slides, últimos 2 assuntos, deixa eu entrar nos impactos em termos de tecnologia. Eu não quero falar aqui sobre aquela métrica ou CICD e tal, porque assim, nós temos a sorte de uma boa parte dos nossos métodos, da nossa adoção, ela funciona independente de qual modelo. Obviamente, com as suas particularidades de segurança, com as suas particularidades dos softwares utilizados, das regras de acesso externo, mas o impacto de tecnologia, eu quero focar em 4 grandes blocos, que tem a ver com a comunicação, com as decisões, com a gestão do tempo e por aí vai. O primeiro ponto que favorece muito em termos de alinhamento e comunicação é um radar de tecnologia. Então, imagine que você tem um cenário distribuído com um monte de equipe trabalhando em diversos lugares do mundo, com contextos completamente diferentes, culturas diferentes. Como é que a gente garante que essas equipes estejam alinhadas? Eu gosto da ideia do radar de tecnologia, que é aquela, e eu vejo o radar de tecnologia como uma ferramenta de comunicação, uma ferramenta que nos dá clareza sobre o norte, uma ferramenta que nos mostra o que as outras equipes estão trabalhando, como é que eu posso ajudar, uma ferramenta que incentiva a colaboração. Radar de tecnologia em times distribuídos é quase que essencial para falar, olha, cada um no seu timing, cada um no seu lugar, é para cá que a gente está caminhando. Um outro ponto que incentiva muito é o uso do internal open source. Então, aí considerando, obviamente, que nós estamos dentro de uma corporação, a colaboração entre os times, o interesse entre os times distribuídos sobre soluções criadas por outros. Então, se um time dos Estados Unidos criou uma solução super interessante e o time do Brasil quer utilizar, via internal open source, a gente abre essa colaboração. Os times se aproximam, olhando para o mesmo objetivo, para o mesmo padrão, há comunicação, há alinhamento, super, super interessante. Vocês podem ver também o internal open source com o item de inner source, mas o internal open source para mim deixa mais claro. E um outro ponto importante, as internal platforms. São vários times distribuídos com várias realidades, com várias necessidades e várias pressões diferentes. Se cada um sair criando a sua solução própria, a gente pode ter problema com custo, a gente pode ter problema com várias outras questões que inúmeras soluções duplicadas pela empresa não faz muito sentido. Então, o uso de internal platforms, unindo o internal open source com a radar de tecnologia, para que as equipes contribuam para essas plataformas. Então, uma plataforma de gestão de nuvem, uma plataforma de infraestrutura, uma plataforma como serviço, onde há uma convergência das equipes dentro de padrões, nos garantem otimização de custo, alinhamento, a colaboração, ela garante que a gente evolua muito bem nas nossas ideias. Então, também uma solução extremamente importante para os times distribuídos.
E um outro item, que é a evolução das internal platforms, que talvez, e do a evolução do internal open source, as soluções, as composable solutions, ou seja, ao invés de eu ter que desenvolver alguma coisa via internal open source, criar plataformas que nos possibilitem configuração, plataformas plug and play, com catálogo de componentes que nos possibilitem as configurações, de uma maneira mais, que nos exija menos comunicação síncrona, ou seja, a gente pode pegar os pontos de extensibilidade de uma plataforma, criar um componente específico para aquela localidade ou para aqueles clientes daquela localidade, sendo feitos pelaquela equipe daquela região na tomada de decisão distribuída, e eles seguem esse jogo. Então, a separação da platform core com uma extended platform ou com pontos de extensibilidade também é muito importante e ajuda na autonomia e nas tomadas de decisão. Eu acho que são 4 itens importantes, relativamente complexos, mas que ajudam muito no trabalho do time distribuído. Comunicação, autonomia e a colaboração entre eles, utilizando essas 4 abordagens. Último ponto para fechar. Começamos a falar sobre o retorno aos escritórios naquelas empresas que passaram do escritório, full remote, e voltaram para o escritório. E aqui eu trago uma provocação e um ponto de discussão que é: eu vejo muita apresentação e muita discussão falando sobre os modelos híbridos. Eu acho que para tecnologia, né, para desenvolvimento, para engenharia, não há modelo híbrido. O que eu quero dizer é, não há uma dupla interpretação. O híbrido me traz a sensação de que realmente há pessoas presenciais e pessoas remotas, ou pessoas distribuídas, ou pessoas no escritório, mas que com processos diferentes, com abordagens diferentes, com olhares diferentes sobre a comunicação ou sobre a sensação da presença. E tem um item importante que é neste retorno, ou na maneira com que as equipes de desenvolvimento devem ser organizadas neste retorno, deve levar em consideração a disparidade de presença. Ou seja, se a presença de uma pessoa no escritório, uma presença de uma pessoa de forma remota, ou em outro país, ou em outro... Se essas presenças forem diferentes em termos de performance, a gente tem que reduzir ao máximo. Ou seja, um grupo de pessoas na sala, uma pessoa trabalhando em outro escritório ou de forma remota, essa pessoa consegue se comunicar, ela consegue se sentir comunicando e presente e atuando naquela reunião de uma maneira clara, sem problema de comunicação, sem ser aquele fone no canto que a gente quer. Então, a disparidade de presença no retorno do escritório é um item fundamental. É conceito, mas pode transformar isso numa métrica e num critério para levar em consideração que esse retorno é o mais saudável possível. É isso. Eu espero realmente que eu tenha gerado uma provocação interessante sobre comunicação, alinhamento, tempo, e por favor, fiquem super à vontade para conversar, adoro falar sobre isso, estou super à disposição. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!